Neoconstitucionalismo, constitucionalismo antigo, constitucionalismo moderno, contemporâneo, enfim. Esses são temas aparentemente complexos, mas que vão se tornar mais simples após a compreensão do que seria o constitucionalismo. Então vamos lá. Constitucionalismo é a ideia de que precisamos de uma Constituição. A ideia de que precisa haver uma Constituição para reger a nossa vida em sociedade e para ser o centro do nosso ordenamento jurídico. E esse fenômeno, chamado de constitucionalismo, passou pelas seguintes fases. Primeiro, tivemos o constitucionalismo antigo. Depois, passamos para o constitucionalismo moderno. E, por fim, chegamos ao constitucionalismo contemporâneo. Sendo que o constitucionalismo contemporâneo se iniciou com a subfase do constitucionalismo social e, após, temos a subfase do neoconstitucionalismo. Todas essas fases e subfases são importantes para compreender o fenômeno do constitucionalismo. Mas entre essas fases, sem dúvida, as mais relevantes, as mais importantes para fins de direito constitucional é o constitucionalismo moderno e o neoconstitucionalismo. Começaremos então pelo constitucionalismo antigo. Nessa época, surgiram as primeiras ideias de que uma Constituição seria necessária. E naquela época, essa Constituição seria necessária para limitar o poder dos monarcas da época. Então estamos tratando aqui do contexto da Antiguidade e da Idade Média, época da Grécia Antiga, do Império Romano, da famosa Magna Carta da Inglaterra, da Revolução Puritana, da Revolução Gloriosa. Esse foi o contexto em que surgiu a ideia de que deveria haver normas acima do poder dos monarcas. E o surgimento desse limite ao poder dos monarcas recebeu o nome de constitucionalismo antigo. Em seguida, passamos para o constitucionalismo moderno. Nessa época, surgiram as primeiras constituições, com características de preverem os direitos e garantias fundamentais. Eram constituições que previam as chamadas liberdades individuais, que enunciavam, portanto, direitos e garantias fundamentais. Era a época do fim das monarquias absolutistas, com o advento do chamado Estado Liberal, que foi o fruto das revoluções liberais dessa época, um cenário perfeito para surgir o constitucionalismo moderno, pois fez emergir os primeiros direitos e garantias fundamentais. E esses direitos e garantias fundamentais representam verdadeiros limites para a atuação do Estado, porque são direitos e garantias cuja observância pressupõe que o Estado se abstenha de atuar. Por exemplo, o direito à liberdade de manifestação de pensamento é um limite para a atuação do Estado, pois o Estado não poderá mais praticar a censura, por exemplo. Desse modo, o Estado precisa se abster, precisará tolerar as expressões de pensamentos individuais. Em seguida, iniciou-se o constitucionalismo contemporâneo, sendo que primeiro tivemos o constitucionalismo social e depois passamos para o neoconstitucionalismo. E sobre o constitucionalismo social, é importante saber que foi a época em que as constituições passaram a prever os primeiros direitos sociais. Não bastavam mais as liberdades individuais. Não bastavam, portanto, aquelas situações em que o Estado precisaria tolerar, precisaria se abster diante de um direito do indivíduo. Agora, era necessária a atuação positiva do Estado. O Estado passava, então, a ter deveres perante a sociedade, de modo que o Estado precisaria atuar positivamente para concretizar esses direitos sociais. Por exemplo, quando se incluiu na Constituição um direito social como a educação, estamos diante de uma situação em que esse direito, para ser concretizado, pressupõe que o Estado atue para garantir a educação. O Estado precisará se movimentar, precisará criar e aplicar as políticas públicas educacionais. Desse modo, as constituições passaram, então, a prever deveres para o Estado. Era a época da Constituição Mexicana, de 1917, da Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919, e da Constituição Brasileira, de 1934. Após esse período, chegamos ao neoconstitucionalismo, também chamado de constitucionalismo atual. Bom, primeiramente, é importante saber que não existe um consenso doutrinário acerca do que seria exatamente o neoconstitucionalismo. Na verdade, neoconstitucionalismo é uma expressão ampla que designa o momento atual do constitucionalismo.
E o que se concorda é que o neoconstitucionalismo, essa nova fase, se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, pois foi a época em que se iniciaram mudanças profundas no direito constitucional. E essas mudanças são, por exemplo, a Constituição com força normativa, a supremacia da Constituição, a Constituição como centro do nosso ordenamento jurídico, o surgimento do controle de constitucionalidade, o surgimento de uma hermenêutica constitucional específica e diferente da hermenêutica prevista até então para as leis. Então vamos compreender melhor essas mudanças. Nesse contexto, a Constituição passou a ter força normativa, ou seja, a Constituição deixou de ser um texto com diretrizes excessivamente vagas e passou a ter força normativa, força de norma. Passou a ter, então, artigos que criam uma regra clara e imediatamente aplicável. Passou a ter, então, o que se chama de força normativa, força de norma. Nesse mesmo momento, a Constituição também passou a ter supremacia sobre as demais normas. Surgiu, então, a ideia de que a Constituição estava em um patamar hierarquicamente superior, estando acima de todas as leis infraconstitucionais, de modo que a Constituição é que detém a supremacia sobre o ordenamento jurídico. E até como consequência disso, a Constituição passou a ser o centro do próprio ordenamento jurídico. Em decorrência dessas mudanças, tivemos ainda uma mudança consequente disso tudo, que foi o surgimento do controle de constitucionalidade. Porque agora as leis precisavam manter uma relação de conformidade com o texto constitucional. E também surgiram as técnicas de hermenêutica constitucional, ou seja, técnicas de interpretação das normas constitucionais. Isso porque as técnicas de interpretação das leis não podiam pura e simplesmente serem aplicadas às normas constitucionais, porque as leis não têm as mesmas características que uma norma constitucional. A Constituição tem supremacia, está no último patamar do ordenamento jurídico e acima dessas leis, de forma que os métodos de interpretação serão peculiares. Prosseguindo, é necessário compreender que o neoconstitucionalismo pode ser identificado a partir dos seus marcos. Temos o marco filosófico, o marco histórico e o marco teórico. O marco filosófico designa a época de valorização dos princípios. Além das regras, os princípios passaram a ter relevância, pois o direito constitucional vivenciou a superação do positivismo, do excesso de regras. E houve então a reaproximação entre o direito e a moral. Era a época de grandes juristas como Dworkin e Alexis. Já o marco filosófico designa a época de surgimento do Estado constitucional de direito. Era a superação do então Estado liberal de direito. Época em que a Constituição passou a ser entendida como o centro do nosso ordenamento jurídico e por isso falamos em advento do Estado constitucional de direito. No Brasil, isso se identifica com a Constituição atual, a Constituição da República Brasileira de 1988, que passou a ter supremacia sobre as leis existentes à época. E, por fim, temos o marco teórico. O marco teórico identifica as mudanças que ocorreram no campo teórico do estudo do direito constitucional. Época que a Constituição passou a ser o centro do ordenamento jurídico e, com isso, surgiu, por exemplo, uma hermenêutica específica para as normas constitucionais. Nessa mesma época, começaram vários debates teóricos sobre a colisão de direitos fundamentais. Basicamente, são as mudanças que ocorreram no estudo do direito constitucional em uma época mais recente. Então, veja, temos o marco filosófico, caracterizado pela valorização dos princípios, temos o marco histórico, que representa o advento do Estado constitucional de direito, e o marco teórico, que representa as mudanças ocorridas na teoria do direito constitucional. E com esses três marcos, é possível identificar o momento em que o neoconstitucionalismo começou a emergir no direito constitucional. Então vamos recapitular. Constitucionalismo antigo é a época em que surgiram as primeiras ideias de que seria necessário limitar o poder dos monarcas. Um pouco adiante, no constitucionalismo moderno, surgiram os primeiros direitos de liberdade. Em seguida, passamos para o constitucionalismo social, onde surgiram as primeiras normas constitucionais com direitos sociais, com deveres previstos para o Estado. E, por fim, temos o neoconstitucionalismo, também chamado de constitucionalismo atual, que representa o momento em que a Constituição passa a ser o centro do ordenamento jurídico e a ter força normativa.
sendo que daí ocorreram as consequências decorrentes desse fenômeno, como o surgimento do controle de constitucionalidade e o surgimento de uma hermenêutica específica para as normas constitucionais. E esse neoconstitucionalismo pode ser identificado pelos já explicados marcos, né? O marco filosófico, o marco histórico e o marco teórico.